Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Dando continuidade à leitura anual da Bíblia, agora nós chegamos no livro de Ruth. São apenas 4 capítulos, meus amados irmãos. Vou ver se eu consigo ler todos eles. Vamos ver aqui. O livro de Ruth. Noemi, suas nora Orfa e Ruth. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Tornai, minha filha, porque irias comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, e já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu disseste, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los ies até que viessem a ser grandes? Deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesma, porquanto a mão do Senhor descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, porque disse: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até chegarem a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade comoveu por causa delas e diziam: Não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: Não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da cega, das cevadas. Ruth respiga no campo de Boaz, e tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a Moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: De quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: Esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me colher espigas, ajuntá-las entre as gavelas após os secadores. Assim ela veio desde pela manhã, está aqui até agora, e não sei
a não ser um pouco que esteve sentado em casa. Boaz fala a Ruth benignamente. Então disse Boaz a Ruth: Não ouves, minha filha? Não vais colher a outro campo, tampouco passes daqui. Porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que te não toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: Por que te achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem se me contou quando fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai, e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E disse ela: Achei eu graça aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolastes e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui e come do pão e molhe o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu o trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: Até entre as gavelas deixai a colher, e não lhe embaraceis. E deixai cair alguns punhados, e deixai-as ficar, para que os colha, e não a repreendas. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase uma efa de cevada. E tomou-o, e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado. Também tirou e deu-lhe o que lhe sobejara depois de fartar-se. Então disse sua sogra: Onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: O nome do homem com quem trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores. E disse Ruth a Moabita: Também ainda me disse: Com os moços que tenho te ajuntarás, até que acabem toda a cega que tenho. E disse Noemi a sua nora, Ruth: Melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que noutro campo não te encontre. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com sua sogra. Ruth vai deitar-se aos pés de Boaz, e disse-lhe Noemi, sua sogra: Minha filha, não hei de te buscar descanso, para que fiques bem. Ora, pois, não é Boaz com cujas moças estivesse de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce a eira. Porém não te deis a conhecer ao homem, até que é acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entra e descobrir-lhe-ás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse: Tudo quanto me disseste farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de uma meda. Então veio ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Boaz promete a Ruth casar com ela. E sucedeu que, pela meia-noite, o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: Quem és tu? E ela disse: Sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ela: Bendito sejas tu, Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum mancebo foste, quer pobre, quer rico. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Porém, agora é muito verdade que eu sou remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está, ele te redima. Porém, se te não quiser redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã.
Ficou-se, pois, deitado a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse um conhecer o outro, porquanto disse, não se saiba que alguma mulher veio a ele. Disse mais, dá cá o roupão que tem sobre ti, e segura-o. E ela o segurou, e ele mediu 6 medidas de cevada e lhes pôs em cima. Então entrou na cidade, e veio a sua sogra, a qual disse, como te houveste, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Disse mais, estas 6 medidas de cevada me deu, porque me disse, não vais vazia tua sogra. Então disse ela, sossega, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Boaz casa com Ruth. E Boaz sumiu à porta e se assentou-se ali, e eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando e disse, o fulano, desvia-te para cá, assenta-te aqui, e desviou-se para ali e assentou-se. E tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui, e assentaram-se. Então disse ao remidor, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou-a da terra dos Moabitas, a vendeu. E disse eu, manifestá-lo-ei em teus ouvidos, dizendo, toma adiante dos habitantes, diante dos anciãos do meu povo, se hás de redimir, redime-a, e se não houver de redimir, declara-mo, para que eu saiba, pois outro não há, senão tu, que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele, eu a redimirei. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Então disse o remidor, para mim não a poderei redimir, para que não dane a minha herdade. Redime tu a minha remissão para ti, porque eu não poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão em contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo. E isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz, toma para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion, e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos, e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava à porta e os anciãos disseram, somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e porta-te já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém, e seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Ruth dá à luz Obed, a avó de Davi. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recreador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela que é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua fama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naazon, e Naazon gerou a Salmão. E Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Aleluia, glória a Deus.